Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gerenciamento da produtividade. O tópico a ser abordado nesta aula é a importância dos objetivos na produtividade pessoal. Ao término desta aula, você será capaz de identificar a diferença entre vida reativa e proativa, reconhecer a importância dos objetivos na produtividade pessoal, definir as melhores estratégias para a sua produtividade. Bom, produtividade pessoal é melhor alocação do uso do seu tempo, ou seja, fazer mais com os mesmos recursos que se tem. E qual recurso? O tempo. Produtividade pessoal é, na sua totalidade, usar melhor o seu próprio tempo. Conseguir concretizar, realizar os seus próprios objetivos dentro da sua jornada, dentro da sua agenda. E aí, a gente já falou nas primeiras aulas sobre o uso do tempo, sobre gerenciamento do tempo, sobre organização da agenda, definição de objetivos, as regras para a definição de objetivos, como a regra SMART, por exemplo. E agora a gente vai olhar para os objetivos e tentar de alguma forma trabalhá-los para que você possa direcionar objetivos em todas as áreas da sua própria vida. Bom, no meu livro, O Inédito Viável, eu trabalho com 4 perspectivas para a formulação de objetivos. Perspectiva financeira, física, mental e social. E o que é isso? Bom, financeira, sonhos que dependam de dinheiro, sonhos que você não consegue realizar, objetivos que você não consegue concretizar se você não tiver o dinheiro necessário para. Tá? Então, tem sonhos que sim, precisam de dinheiro para ser realizados, ou objetivos concretizados. Sonhos de uma perspectiva física. O que é uma perspectiva física? Sonhos que eu quero para o meu próprio organismo, para a minha saúde física. E aí você pode pensar, bom, olha, eu quero ter a melhor condição física, eu quero correr maratona, eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero mudar o meu corpo de forma radical, fazer uma lipoaspiração, eu quero mudar a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, enfim, sonhos que eu tenho que impactam a minha saúde física. Sonhos que eu tenho de uma perspectiva mental, de um desenvolvimento intelectual. Olha, eu queria aprender um segundo idioma, eu queria me formar no curso X, eu queria aprender sobre culinária, eu queria aprender sobre história, geografia, filosofia. Sonhos que eu tenha de uma perspectiva de desenvolvimento intelectual. E depois, sonhos que eu tenho de uma perspectiva social. E o que é a perspectiva social? Relacionamentos. Relacionamentos nas mais diferentes formas. Com o meu colega de trabalho, eu quero aumentar o meu networking. O que é o networking? É a quantidade de pessoas e qualidade que eu conheço e que me ajuda no cumprimento dos meus objetivos profissionais, o meu rol de contatos profissionais, melhores relacionamentos na minha família, enfim, todos os sonhos que eu tenha de uma perspectiva social, que envolvam outras pessoas e convivência. E de onde eu tirei essas 4 perspectivas? E por que eu falo 4 perspectivas? É para facilitar a sua organização, porque, na minha visão, se você não tiver muito bem equilibrado essas 4 perspectivas, você vai se sentir em alguma hora faltando alguma coisa. Um exemplo de que me adianta cumprir todos os meus objetivos financeiros se eu não tiver bons relacionamentos sociais. Vou sentir falta disso. Do mesmo lado, se eu tiver ótimos relacionamentos sociais, mas não estiver muito bem com a minha própria saúde, por um desleixo, um descuidado meu, também não vai ser muito bacana. Se eu pensar que eu estou extremamente muito bem desenvolvido intelectualmente, aprendi vários idiomas, mas também não estou ganhando o dinheiro que eu merecia ganhar, que faria sentido, também está em desequilíbrio. Então eu penso que se você conseguir equilibrar essas 4 grandes áreas da vida, ou seja, ter objetivos muito bem definidos, muito claros para essas 4 áreas da vida, você vai ser uma pessoa plenamente satisfeita, mais realizada. E isso vale para indivíduos, mas também vale para organizações. Porque do mesmo jeito que você olha para o indivíduo e percebe 4 grandes áreas de desenvolvimento, de definição de objetivos, você pode olhar para as empresas e perceber a mesma coisa. As empresas precisam cuidar das suas finanças, ou seja, suas vendas, seus lucros, suas margens, o seu fluxo de caixa.
As empresas precisam de clientes, olha aí, relacionamentos sociais. As empresas precisam de gente, de clientes que comprem seus produtos e seus serviços. Do mesmo modo, as empresas precisam ter cérebro, ter organização mental. E o que é organização mental nas empresas? São as pessoas, são as pessoas que trabalham na organização, elas são a cabeça pensante da organização. E por último, tudo isso precisa funcionar em harmonia, que são os processos. Os processos precisam funcionar perfeitamente. E eu substituí os processos, né, do indivíduo na saúde física. Porque o que é o processo na organização? É o corpo funcionando de forma perfeita. Quando você compra um produto, por exemplo, e você recebe o produto e ele está com defeito, você vai ligar lá na central de atendimento, a central de atendimento vai conversar com o pessoal de vendas, vai conversar com o pessoal de finanças para eventualmente devolver o seu dinheiro ou entregar um outro produto, ou seja, o corpo está funcionando. Então, o processo nas organizações precisa estar bem estruturado, bem desenhado, funcionando bem, que é a mesma coisa da sua saúde física, do seu corpo, do seu organismo. Então, pensar que você pode estabelecer objetivos de produtividade tanto para pessoas quanto para empresas. E para facilitar, você pode pensar por grandes áreas, né, da vida humana ou da vida das organizações. Quais são os objetivos de produtividade que eu quero estabelecer em cada um desses 4 perspectivas? E por que é fundamental estabelecer objetivos em 4 perspectivas ou para todas as suas perspectivas que você possa, de repente, criar até além das 4 que eu cito aqui no modelo do inédito viável? Porque você talvez se lembre do filme da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice, numa encruzilhada, encontra o gato e ela pergunta para o gato, que caminho eu devo seguir? E o gato então pergunta para ela, depende, onde você quer chegar? E a Alice diz, bom, eu não sei onde eu quero chegar. Então o gato diz, bom, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E isso é muito orientativo, porque de fato, se você não sabe o objetivo que você tem, o sonho que você deseja realizar, fica muito difícil você estabelecer o caminho para chegar lá. Como é que você vai colocar na agenda tarefas que te impulsionem para um objetivo que você não sabe qual é? Qual tarefa você vai fazer? Você não sabe. Então, primeiramente, é muito importante definir objetivos, ter objetivos claros. E isto vale para empresas e para pessoas, para organizações e para pessoas. Definir objetivos claros. Quais são os objetivos que eu quero definir? Sejam eles financeiros, sociais, mentais, físicos, sejam eles finanças, clientes, pessoas e processos. Eu preciso definir objetivos claros. E por que é importante definir objetivos claros? Porque na psicologia social cognitiva, a gente trabalha com a seguinte definição. As emoções e os pensamentos é aquela parte que eu não vejo em você. Quando eu olho para você, eu não sei o que você pensa, o que você sente, mas eu vejo o que você faz. E o que você faz define os resultados que você tem. Então, se eu penso que os resultados são os objetivos que eu quero para mim, que eu defini para a minha vida, então, uma vez que eu defino um resultado, que é o objetivo, que é o meu sonho, quais são as atitudes que eu preciso tomar para alcançar aquele resultado? Se você voltar na nossa aula sobre a definição de objetivos de produtividade, você vai se lembrar lá da ferramenta 5W2H de como construir um plano. Construir um plano de ação significa definir atitudes que você precisa tomar para alcançar o seu objetivo. E é nesse sentido que as atitudes estão completamente relacionadas com o resultado, ou seja, com o objetivo. Então, eu preciso definir o objetivo para daí, então, definir qual é o comportamento, qual a atitude que eu preciso ter. Porque você é exatamente o que você é hoje por conta das atitudes e comportamentos que você tomou até hoje. Se você está feliz com o resultado, ótimo. Se você não está feliz, se você quer definir novos patamares, novos objetivos, você vai ter que ter novos comportamentos, novas atitudes. Então, defina o objetivo, qual é o resultado que eu quero, e aí sim, então, incorporo novos comportamentos. E por que isso é importante? Porque olha como é que funciona a nossa vida quando a gente não tem objetivos claros. Acontece um fato na nossa vida, esse fato dispara uma emoção, essa emoção dispara um pensamento, esse pensamento dispara uma ação. Será? Talvez nem dispare a ação. Um exemplo, né? Aconteceu um fato, poxa vida, fui assaltado, imagina, né? Fui assaltado. Então o pensamento, a emoção, uma revolta, uma sensação de impotência, fico chateado, aí eu penso, não, eu vou sair do país, eu vou mudar de cidade, eu vou comprar um carro blindado, vou fazer um monte de outras coisas. Essas seriam as ações.
Será que eu tomo de fato essas ações? Talvez não, porque talvez quando a cabeça esfria, os pensamentos, né, se diminuam e aí, aconteceu uma vez só, tudo bem, eu não tomo ação. Por quê? Porque eu estava à mercê do fato. Aconteceu o fato e o fato empurrou a minha emoção, o meu pensamento e talvez eu tomei uma ação, talvez não. Isso é um modelo de vida que a gente chama de modelo de vida reativo. Por quê? Eu estou à mercê do fato. O fato acontece e o fato me gerencia. Lembra quando eu falo que se você olha para a sua agenda e tudo é urgente e importante, você está sendo gerido pela sua agenda e não o contrário. Você não está gerindo a sua agenda. A sua agenda está gerindo o que você tem que fazer, porque tudo é urgente e importante. Ou seja, os fatos que estão acontecendo estão fazendo você ter emoção, pensamento e tomar ação. Modelo de vida reativo. Qual que é o modelo de vida proativo? É aquele que eu não espero o fato, porque o fato vai acontecer de qualquer forma, eu querendo ou eu não querendo. O acaso está presente na nossa vida, queiramos ou não. Mas quando eu defino um objetivo, eu tenho a chance de, a partir do objetivo, definir a ação e a partir da ação eu impulsiono os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu não espero o fato, eu foco no objetivo. Esse é um modelo de vida proativo. Sempre partir do objetivo. Ter objetivos claros, definir a minha agenda e ir em busca da realização desses objetivos. Esse é um modelo de vida proativo. E aí, tem uma frase que eu acho que é uma frase muito sábia, que diz o seguinte: a pessoa de sucesso é uma pessoa comum, focada. O que é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que focou na execução de algo que aproximava de um objetivo que ela tinha. Ela focou a sua agenda, ela deu a maior parte do seu tempo em prol daquele objetivo. É o exemplo que eu dei na nossa aula sobre gerenciamento, sobre objetivos, que é passar a maior parte do tempo no lado do gol, do lado do ataque, se você é um atacante no time de futebol. Passar a maior parte do tempo fazendo aquilo que te dá alto retorno. Se eu foco a maior parte do tempo onde me dá alto retorno, a chance de eu ser uma pessoa de sucesso é muito maior, porque uma pessoa de sucesso é uma pessoa comum, focada. Outra frase fundamental para falar de produtividade: o seu sucesso é determinado por sua agenda diária. A sua agenda diária determina o seu sucesso. Se você fez os exercícios e colocou na sua agenda e percebeu que tem um monte de coisas que você faz que não te levam aos seus objetivos, você está perdendo tempo. Portanto, o seu sucesso é determinado por sua agenda diária. Se a sua agenda diária não é um passo importante para você caminhar em sentido da realização dos seus objetivos, você está perdendo tempo. E, portanto, é fundamental que você planeje a sua agenda. Aqui tem 7 passos interessantes para você começar a pensar em relação à sua agenda. Qual que é o passo 1? Agende um período, 5 a 10 minutos, para planejar e priorizar o dia. Lembra? Urgente, importante, alto retorno, baixo retorno. Programe como é que vai ser o seu dia de acordo com os objetivos que você tenha. Lembra de visualizações e afirmações, e isso faz você lembrar dos seus próprios objetivos. 2. Transfira seus objetivos e compromissos para o seu organizador diário. Eu não sei se você usa uma agenda de papel, se você usa um smartphone, se você usa um tablet, o que você usa para controlar a sua agenda. Transfira para lá, reserva tempo para executar. Revise todos os compromissos da semana, porque sempre vai surgir alguma coisa que não estava planejada. Então, revisa para ver se você está ainda completando, concluindo as atividades que você se propôs a fazer. 4. Organize cada dia a partir dos seus principais objetivos e as suas atividades de alto retorno. Olha aí, foco no alto retorno. Não esqueça do alto retorno. 5. Priorize sua lista por alto retorno e urgentes. Olha aí, trabalhando essas questões de alto retorno e urgente, né? Não deixa que o urgente tome conta da sua agenda. Entenda de fato essa urgência. Organize e agrupe suas comunicações, ou seja, deixa tudo muito organizado, muito próximo de você, sempre ali na ponta da língua para você ter as suas próprias respostas, as suas pesquisas, né? Deixa tudo organizadinho para que você não perca tempo procurando as coisas que você precisa. E depois, encerre o dia anotando suas realizações e acompanhe o seu progresso. Se você chegar ao final do dia e perceber que você fez bastante coisa e que essas coisas te impulsionaram para o seu objetivo, a sensação que você vai ter de realização é muito maior. E isso volta
no que a gente fala de uma vida proativa, ou seja, a ação que eu tomo e ao concluí-la, ela me dá o pensamento de, poxa vida, é isso mesmo, a emoção é de realização, eu estou chegando perto do meu objetivo. Então esse item 7 é você olhar no dia a dia o quanto você caminhou em relação ao seu próprio objetivo. O objetivo é que você mesmo definiu que era importante. E aí a gente tem o suprassumo do nosso curso de produtividade pessoal, que é quem gerencia suas ações aumenta a sua produtividade. O segredo da produtividade pessoal é gerenciar suas ações. Não entupa a sua agenda com coisas que não tenham retorno. Coloque na sua agenda e dedique seu tempo a coisas que te dão retorno. Isso vai garantir a sua produtividade pessoal. E para encerrar, eu deixo aqui um link para você saber um pouco mais sobre produtividade pessoal e 2 textos que estão aqui, Cadê aquela hora que estava aqui e Produtividade, Música e Letra, que são textos de minha autoria para você também entender um pouco mais de produtividade pessoal. E deixo também para vocês dica de leitura. Primeiro, O Inédito Viável, que é um livro da minha autoria, e o segundo, O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança, também de minha autoria, que você vai aprofundar o seu entendimento sobre produtividade das pessoas, das organizações e principalmente nessas questões de delegação, de atividades que são bastante importantes. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gerenciamento da produtividade. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais.